você já parou para pensar o motivo pelo qual os médicos em geral prescrevem a glibenclamida ou a gliclazida logo depois da metformina? De onde esse tipo de medicação veio? Quais os efeitos colaterais que esse tipo de medicação pode causar? Como eles funcionam? Essa e outras respostas você consegue ver no vídeo a seguir. Bem-vindo de volta à nossa série de medicações para o diabetes. Hoje nós vamos falar das sulfonilureias. Então, aproveita que você já está aí, se inscreve no canal, clica aí embaixo e deixa o seu like na lista de chamada, certo? Bom, as sulfonilureias ainda são bastante prescritas no sistema público de saúde. Isso em geral acontece logo depois da metformina. Dificilmente você vai encontrar alguém que use só a sulfonilureia e não use a metformina. Lá na França de 1933, existia um cara chamado Auguste Lobatier. Sim, o cara é francês, vocês podem ver, é na França. E esse cara começou a trabalhar na Universidade de Montpellier, no departamento de fisiologia. Ele basicamente descobriu que se você desse doses muito altas, mesmo de uma insulina que durava bastante tempo, no caso era a insulina com zinco, você causava hipoglicemias severas que conseguiam levar a pessoa ao coma. E ele ficou trabalhando nesse tópico por um bom tempo. Em 1939, com a invasão da Polônia pela Alemanha, teve início a Segunda Guerra Mundial, um dos momentos mais horríveis da história humana. Mas Ronaldo, esse é um vídeo de diabetes, por que você está falando da Segunda Guerra? Calma, lá em 1942, durante o período da Segunda Guerra, a França já havia sido derrotada pelo exército nazista de Adolf Hitler. E as pessoas passavam fome. Por conta da fome, tinham que comer comida estragada. E por conta dessa comida estragada, elas acabaram desenvolvendo febre tifoide, que é causada por uma bactéria chamada Salmonella typhi. Desde a década de 30, alguns dos antibióticos já eram conhecidos, especialmente as sulfas. Você deve conhecer muito mais pelo nome de Bactrim. Pois bem, tentaram usar algumas sulfas para tratar a febre tifoide. E alguns médicos acabaram percebendo que essas sulfas acabavam causando hipoglicemias graves nos pacientes. Lógico, pediram para quem? Para o Lubatier, que já era um fisiologista relativamente famoso, explicar o motivo. E o resultado que o Lubatier encontrou é que se ele desse a sulfonilureia para alguém que tinha pâncreas, a glicemia dessa pessoa caía. Porém, se essa cobaia não tivesse pâncreas, vocês podem ver aqui, ela não tem pâncreas, a pessoa não tinha nenhuma alteração na glicemia. Essas pesquisas foram publicadas em 1946 na tese de doutorado dele, na qual ele postulava que então as sulfonilureias faziam com que o pâncreas produzisse mais insulina. Em 1952, na Alemanha, foi desenvolvida a primeira sulfonilureia sintética, chamada carbutamida. Hoje ela não está mais no mercado. É importante lembrar que apesar das sulfonilureias terem sido derivadas de algum tipo de antibiótico, hoje a gente não usa sulfonilureia para tratar infecção, tudo bem? Tudo bem, então como que as sulfas agem? Vamos lembrar um pouquinho da fisiologia humana. O pâncreas lá, a célula beta, vai produzir insulina que vai fazer com que a glicose entre dentro da célula. Na pessoa que tem diabetes, ela tem uma baixa da produção da insulina ou a insulina que é produzida não está funcionando lá muito bem. Seja porque a célula não está percebendo isso direito ou porque a insulina tem um defeito genético. Lembra do nosso vídeo das 8 causas? E aí, o que a sulfa faz? Ela age lá em um receptor da célula beta pancreática, ou seja, aquela célula que produz insulina, e faz com que seja produzida mais insulina. Se é produzida mais insulina, você concorda que vai ter mais gente abrindo a porta da célula para que a glicose entre? E isso, em geral, acaba levando a um melhor manejo da glicemia. O grande problema é, lembra lá das 8 causas? Quando a gente tem diabetes tipo 2, a gente já tem uma baixa da produção de insulina. Então, eu estou dando uma medicação que está fazendo o pâncreas pegar no tranco, por assim dizer. De maneira bem básica, eu estou pegando o pâncreas, estou dando uma torcidinha nele, para que o restinho de insulina saia. Dá uma olhada como agem as sulfas. Eu estou favorecendo uma maior produção de insulina, eu estou torcendo o pâncreas.
Isso vai fazer com que a produção de insulina aos poucos vá caindo, porque a célula vai sendo exaurida, ela está ficando exausta, ela está ficando cansada, até que vai chegar uma hora que ela não vai produzir mais nada. E aí, neste caso, não vai adiantar eu colocar mais sulfonilureia. Eu vou ter que colocar a insulina injetável. Então, com as sulfas, eu posso acelerar uma progressão da condição. Atualmente, no mercado brasileiro, nós temos 5 sulfonilureias, sendo que a glibenclamida e a gliclazida estão disponíveis no SUS, na rede básica. A gente acaba preferindo a gliclazida, porque tem alguns indícios mostrando que ela tem um melhor benefício cardiovascular. Ou seja, o cara que usa gliclazida infarta menos. Agora, se você for comprar, você vai ter também as opções da glimepirida, glipizida e a clorpropamida, sendo que essa é a única mais antiga que está quase em desuso. E aí, quais são então os efeitos adversos das sulfonilureias? Bom, se a gente pensar que a gente vai ter mais insulina circulante, fica fácil pensar que toda essa insulina circulante vai jogar a glicose para dentro da célula e se você não se exercitar direito, se você não moderar a alimentação, você vai ter ganho de peso. E logicamente, com mais insulina circulante, você sempre corre o risco de hipoglicemia, especialmente se você acabar pulando algumas refeições. Então, se você usa sulfonilureias, lembre-se, isso não exime você de ter uma alimentação saudável e uma atividade física decente, tudo bem? Elas são medicações bastante eficazes para o manejo do diabetes. O problema é, se a gente não der a colaborada, isso não vai adiantar, a gente só vai estar acelerando a progressão da condição. E você? Usa alguma medicação diferente dessas para controlar o diabetes? Conta pra gente! Siga a gente aí, ó, tanto no Diabético quanto no Arquimago da Insulina. Deixe seu comentário aí embaixo. Nos vemos na próxima. Tchau!